Eu vou voltar a falar do câncer de colo do útero. Por quê? Porque ele é o câncer que mais mata mulheres de até 35 anos no Brasil. Ele tem uma prevalência imensa e ele é causado em 99% dos casos pelo vírus HPV. É um vírus para o qual tem vacina. A vacinação pode prevenir, sim, um câncer. Então é por isso que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Quem me ajuda hoje é a doutora Márcia Datz Abad, oncologista, diretora médica da MSD Brasil. Doutora Márcia, é um prazer tê-la comigo de novo, um privilégio. Pergunta: um estudo global com mais de 1 milhão de mulheres mostrou um recorte importante sobre o contágio pelo HPV. A existência de dois picos de idade em que os casos são mais prevalentes, né, nas mulheres, aos 25 anos e aos 45 anos. Explica isso pra gente, por favor. Renata, tudo bem? Olha, obrigada de novo pela oportunidade de a gente estar podendo falar de um assunto tão importante que a gente realmente tem que estar desmistificando tanta coisa, né? Então, esse estudo traz algumas nuances interessantes, né? O primeiro é o fato de que existem dois picos de incidência de HPV, um em torno dos 25 anos e o outro em torno dos 45 anos. Isso traz para a gente, né? Existe uma série de hipóteses para isso acontecer. O pico de 25 ele é bastante claro, né? Ele vem depois do início da relação sexual, ao longo da adolescência e do adulto jovem, e isso traz realmente, né, uma experimentação maior, um número maior de parceiros, e que faz com que realmente a gente tenha uma incidência maior aí do contato com o HPV, que é um vírus sexualmente transmissível, né? O segundo pico ele traz algumas outras hipóteses, né? Então tem a ver um pouco com a hipótese da queda da imunidade, e aí sim a incidência ser um pouco maior nesse lugar, né? Porque a mulher, com o tempo, com a maturidade, entrando na década dos 40, 50 anos, você tem uma queda da imunidade que acompanha inclusive as questões também hormonais decorrentes do climatério e da menopausa. Mas também acho que é importante que existe uma outra hipótese nessa história, que existem também um aumento de divórcios ao longo também dessa década, e esses divórcios fazem com que as mulheres também se exponham, mulheres e homens, né? Eu acho que aqui a gente está falando da incidência de HPV como um todo, também se exponham a outras relações. Então, provavelmente essas duas hipóteses, mas muito além das hipóteses, é o fato de que a gente tem dois picos, né? E eu acho que esse fato faz com que a gente precise realmente que a gente olhe para a vacinação como uma prevenção ao longo de todo o tempo que a gente tem de vida sexual ativa, seja por conta do pico inicial ou seja pelo segundo pico. Então, quem não se vacinou no momento da adolescência deveria se vacinar por conta desse segundo pico? Sim, eu acho que sim. Esse é um ponto importante para a gente tocar, independentemente do porquê que existe esse segundo pico. E quem e a gente fala de vacinação, mas nunca esquecer que a gente tem que falar sempre da tríade, do rastreamento e do tratamento de lesões pré-malignas. Lamentavelmente, né, doutora Márcia, eu te convido para falar mais uma vez sobre tabus, preconceitos, desinformação, não para falar sobre eles, né, que a gente sabe que eles estão aí juntos, né, com a hipocrisia que também circunda o nosso mundo, mas eu queria entender um pouco como funciona o letramento para mulheres homoafetivas, mulheres, né, com útero, que têm relações com outras mulheres e muitas vezes não sabem, elas acham que o HPV, a transmissão do vírus e o câncer de colo do útero, ele só acomete mulheres que têm relações heterossexuais, né? Renata, essa é excelente essa sua pergunta. Eu diria que a gente tem que olhar para esse aspecto específico de uma maneira um pouco mais ampla. Na verdade, todas as pessoas que têm relações sexuais, independente da orientação sexual, independente de ser uma relação homoafetiva, independente de ser entre mulheres, as pessoas precisam olhar o HPV como sendo uma infecção sexualmente transmissível. Aqui eu acho que tem um outro lado importante. Infecção sexualmente transmissível não significa uma infecção que se pega através do contato genital-genital, né? Porque aí a gente acaba pensando no contato genital masculino com o genital feminino. E não é verdadeiro isso, tá? Todo o contato mais íntimo de pele de mucosas
pode contrair, exatamente por isso que o preservativo ele não ajuda completamente na prevenção do HPV, nem em relações heteroafetivas, nem muito, e também não em relações homoafetivas. O que a gente quer aqui é trabalhar a maneira mais ampla de se prevenir em qualquer tipo de relação que se tenha, em qualquer tipo de orientação sexual que se tenha, o combate ao HPV, na prevenção, especialmente na prevenção. E aqui eu acho que tem um ponto importante. Os materiais educativos que a gente tem que trabalhar, a informação, ela precisa ser dirigida de uma maneira mais inclusiva ao público que se preze. Então, é um tabu dizer, e essa é uma população que tem diversos mitos e tabus e preconceitos, é um tabu dizer que relações homoafetivas femininas não contraem HPV. Por que não? É uma relação, um vírus que é contraído através de relações sexuais e, portanto, deve ser prevenido da mesma forma. Prevenção, prevenção, informação, informação. A gente vai ficar repetindo aqui essas palavras, né? Vacinação, sem dúvida nenhuma. Doutora Márcia, a comunidade médica, a área da saúde de forma geral, também me parece pouco preparada, ou menos preparada do que deveria, para também instruir essas mulheres, né? Converso com muitas delas de diferentes faixas etárias, classes sociais, raças, e elas não são instruídas, elas não recebem informações dos seus médicos, de postos de saúde, né, das UBS que frequentam, sobre a importância da vacinação, que está disponível no SUS, né, para uma idade específica, de forma gratuita. Então, como é que a gente faz essa mudança, né, na organização também mental, social, moral, comportamental dos profissionais da saúde, que são a porta de entrada para que as mulheres também possam entender e se proteger, né? É verdade, Renata, você tem toda a razão de novo, né? A gente aqui tem a oportunidade de responder a sua pergunta falando da importância das campanhas de vacinação, da importância da conscientização dos cidadãos, da importância de vacinar e de entender a boa informação. A gente recentemente, foi até uma pesquisa encomendada pela MSD para o Instituto Ipsos de pesquisa, que entrevistou mais de 500 pessoas, e 65% dessa população que foi entrevistada, ela justamente falava de que soube da importância da vacinação do HPV através de campanhas de vacinação. Quanto mais a gente empodera as pessoas, e empoderamento é a palavra do momento, mas é verdade, né? Empoderamento na saúde, quanto mais a gente consegue trazer isso para o paciente, maior empoderado ele é de chegar num consultório e perguntar para o seu médico da importância dessa vacinação para ele e por quê, né? Ou para ela. Então, eu acho que isso é fundamental, a gente poder falar de campanha de vacinação, a importância de empoderar as pessoas que estão te assistindo, as pessoas nas ruas, do quanto que é importante a gente poder vacinar para evitar um câncer nessa história. Exatamente, né? Para evitar um câncer nessa história toda. Um câncer absolutamente evitável. 99% dos casos de câncer de colo do útero vem do vírus HPV. E existe vacina para o vírus. Portanto, a gente pode sim praticamente pensar em erradicar o câncer de colo do útero com a vacinação. E essa informação sobre a vacinação você precisa ter para você perguntar para o seu médico, entender com ele como é que você faz, você quer tomar, você precisa vacinar os seus filhos, meninas, meninos, quanto antes, né, você tem o contato com essa imunização, mais protegido você vai ficar. Então, claro que você quer que os seus filhos fiquem protegidos, porque em algum momento da vida eles vão se relacionar sexualmente com alguém, porque essa é a natureza boa, gostosa da vida, não é mesmo? Você, pai e mãe, já passou por isso, pela primeira relação sexual, enfim. Então vamos vacinar os nossos filhos, né? A medicina tá aí estudando, debruçada, muita gente, para que cada vez mais a população possa ter saúde, né? E vacinação é saúde. E o SUS tá aí, né? Dando um show sem dúvida nenhuma para o mundo inteiro sobre, inclusive, a vacinação disponível de forma gratuita, né? E aqui a gente está para te lembrar que é um direito que você tem, os seus filhos, a sua família, de ter acesso a tudo isso.
Hoje a gente tem a oportunidade, né, e aqui eu enalteço a importância do Programa Nacional de Imunização, e do quanto que o SUS realmente colabora para a saúde do brasileiro. A gente tem a oportunidade de ter a vacinação da vacina quadrivalente, que comporta os dois principais vírus mais oncogênicos que se tem, que é o 16 e o 18, os tipos, e também o 6 e o 11, que fazem parte também, que podem causar verrugas genitais, e por conta disso também serem muito importantes. Essa vacina quadrivalente, ela protege, dá uma proteção de 70% para a população que se vacina, e, portanto, é muito importante que a gente tenha ela oferecida gratuitamente. No SUS, ela é oferecida de 9 a 14 anos para meninos e meninas, então, gênero neutro, o que é muito bacana, tá? Porque nem todos os países oferecem para meninos e meninas. A gente tem a oportunidade, para quem tem de 15 a 19 anos, de uma extensão da possibilidade de se vacinar no SUS, e algumas populações especiais, como, por exemplo, transplantados, pacientes com câncer, pacientes que a gente chama oncológicos, recentemente usuários de PrEP, pessoas vítimas de abusos sexuais, também têm a oportunidade de se vacinar no SUS, nesses casos das populações especiais, de 9 a 45 anos. No sistema privado do Brasil, a gente pode vacinar, é possível ser vacinado com a vacina nonavalente, que existe um acréscimo de mais 5 sorotipos, esses 5 sorotipos oncogênicos que causam câncer, e a proteção ela se eleva para o câncer de colo de útero, por exemplo, em mais 20% de proteção. Então, a pessoa tem uma cobertura maior, de 90% para câncer de colo de útero. Isso se estende também numa proteção em torno de 15% a 20% para os outros cânceres HPV relacionados, como, por exemplo, o câncer de ânus, câncer de vulva, o câncer de vagina, entre outros. Mas o que eu acho que é importante a gente enfatizar aqui, e essa vacina no mercado privado, ela está disponível de 9 a 45 anos, para homens e mulheres. Mas eu acho que é importante a gente enfatizar a importância de se vacinar o mais precocemente possível, seja no sistema público de saúde ou no sistema privado. E por quê? Porque quanto antes você se vacinar, maior é a sua janela imunológica, inclusive pela falta de contato do vírus, né? Você ainda não teve atividade sexual. Então, idealmente, as pessoas deveriam se vacinar entre 9 e 14 anos, seja no sistema público com a quadrivalente, seja no sistema privado com a nonavalente. Mas, e se eu perder essa janela, eu não deveria me vacinar? Isso não é verdade, tá? Quanto mais você puder se prevenir, já é uma evidência de que, mesmo quem não teve a oportunidade de se vacinar antes de ter tido contato com HPV, vai poder se prevenir com outros tipos, são mais de 200 sorotipos que se tem hoje, e além disso, a possibilidade de não ter reinfecções ou de outras contaminações. Quanto mais coletivo for essa taxa de vacinação, melhor para a população como um todo, diminuição da circulação viral. Um beijo, gente! Voltamos em breve com mais especialistas, mais sacudidos aqui no Corpo, Cabeça, Coração. E agradecendo, claro, mais uma vez, a doutora Márcia Datz Abad, oncologista, diretora médica da MSD Brasil. Um beijo para a senhora e até a próxima.